voltar para o pastor, a gente tá dando início, né? Quero chamar aqui o evangelista Matos para aparecer na câmera. Vem para cá, nego. O evangelista Matos está aqui também com a gente. Ele falou, vou lá cumprimentar o pastor Elias Soares e fazer minhas perguntas também. Dá uma parte do povo aqui, nego. Meus irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Maranata, você que está trabalhando, está nos seus afazeres domésticos, no seu dia a dia aí, no seu final de semana. Fiquem atentos porque vem muito conteúdo e palavra de Deus. Glória a Deus. Kevin, venha para cá também. Kevin estava lá na Argentina fazendo missão, voltou para cá. ¿Le gusta usted hablar espanhol entonces? Sim, um pouquinho. Oh, mira. Pai Senhor, irmãos, espero que todos estejam bem, que seja uma manhã abençoada. Eu creio que vai ser muito rica em conhecimento para todos nós. Deus abençoe, é um prazer estar de volta. Glória a Jesus. Eu quero já mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão nos escutando. Tem o nosso irmão Nando, né? Tá lá na África, meu bispo. Lá na África, de Moçambique. Deus possa abençoar a sua vida, Nando. Também a minha mãe, a minha noiva que está nos assistindo aí. Deus possa abençoar a irmã Lília, que entrou. Cada um de vocês. E fiquem aí, peguem papel e caneta, caderno e caneta, para que o Senhor possa nos orientar, nos dar instrução através da vida do pastor Elias Soares. Bom, sem mais delongas, meu pastor, deixa a palavra com o Senhor para explicar para a gente sobre o arrebatamento, a diferença do pré, pós e também do mid, tá bom? O senhor está com a palavra já. Muito bem, é uma oportunidade extremamente desafiadora falar sobre um tema que está na perspectiva cristã. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e aqui uma breve nota de geopolítica, não que eu faça escatologia fundamentada na geopolítica, mas nós não devemos ignorar os últimos acontecimentos. Inclusive nós estamos aí prestes a contemplar, se não uma guerra regional ali no Oriente Médio, mas se houver intervenções, por exemplo, da China, da Rússia e dos Estados Unidos, que já está presente ali, por exemplo, no Mar Mediterrâneo, bem próximo ao Líbano e Israel, já com os seus navios de guerra, muitos F-15, F-16, F-35, e preparados para um contra-ataque que, se porventura o Líbano, bem da verdade, o Hezbollah, né, que acaba mandando no Líbano, que está ali ameaçando Israel, e existe já uma semi-guerra ali entre Israel e o Hezbollah, que a do Hamas praticamente acabou, principalmente com a liquidação de dois grandes líderes do Hamas, que é o Hanier e também o outro líder militar, que foi liquidado ali em Beirute, o outro no Irã. Então perceba que houve uma provocação contra o próprio Irã. Então nós estamos aí diante de uma possível guerra regional ou uma terceira guerra mundial. E tudo isso faz com que surja na mente do espectador o seguinte: será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? É o princípio de dores? O que vai ocorrer daqui para frente? Existem amigos meus escatólogos, né, que acabam fazendo determinados prognósticos com base na geopolítica e dizendo que nós já estamos aí no começo do fim e tal, e fazendo determinados prognósticos que eu acho um tanto perigoso, como na época do Raul Lindsay, na década de 60, na década de 80, inclusive ele lançou na década de 60 o livro A Agonia do Grande Planeta Terra. E, na década de 80, ele escreveu um livro, Contagem Regressiva para os anos 80, já como que estivesse profetizando o juízo final, e tudo isso com base na geopolítica, naquela Guerra Fria que havia entre União Soviética, a extinta União Soviética, e os Estados Unidos, que hoje tem aí esses grandes dois protagonistas que disputam, a bem da verdade, a hegemonia mundial, né, o imperialismo, mas acabou que deu tudo errado. Tem um amigo meu também, ele, segundo ele, estudou em Harvard e escreveu algumas obras, e uma das últimas obras que ele escreveu, isso foi no ano de 2008, 2009, e o título da obra era o seguinte: Desta vez é para valer, Jesus volta em 2018. E qual foi o cálculo que ele fez?
Jesus disse que a figueira floresceria. E ele entende que a figueira que floresceu foi Israel. Porque Israel viveu mais de 2.500 anos sem país, sem Estado. Porque desde a época do cativeiro babilônico, eles viveram espalhados. E depois, só no ano depois da Segunda Grande Guerra Mundial, sobreviveram, apesar da morte de mais de 6 milhões de judeus por Hitler. Sobreviveram e no ano de 1948, cumprindo a palavra de Deus do renascimento do Estado de Israel, eles voltam a ser estabelecidos na sua própria terra, 1948. Só que aí ele fez a ligação de Mateus capítulo 24, versículo de número 34, onde Jesus diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele fez o cálculo, uma geração, de acordo com a linguagem de Moisés, nos Salmos 90, são 70 anos, que o homem que se passa de 70 até 80 anos é enfado e aflição de espírito. Então ele estabeleceu uma geração como 70. 70 anos mais 1948, 2018. Ele falou, dessa vez ele vem. Só que deu tanta sorte que ele foi antes. Porque se ele estivesse aqui, eu falaria, e aí, pastor, eu não vou citar o nome dele, em respeito à memória dele, né? Uma pessoa muito amigo meu. E eu perguntar, e aí, o que aconteceu? Ficamos? Mas tem também uma apóstola, né? A Valdice Milhomes, que ela também profetizou a volta de Jesus para 2007. E Jesus não voltou. Tem o Romilson Ferreira, que já profetizou a volta de Jesus umas 4, 5 vezes. Isso também não aconteceu. Por isso não estamos autorizados, com base na geopolítica, na expectativa dos acontecimentos mundiais, estabelecer datas. Daquele dia e hora, ninguém sabe, senão nem o filho, nem os anjos, senão o pai. É claro que o filho, agora glorificado, né? Mas a verdade é essa. Então esse tema que nós estamos aqui desenvolvendo, ele está ligado diretamente a uma das áreas da teologia sistemática, que é a escatologia. A palavra escatologia vem do grego eschatos, que é últimas coisas, e logia, de logos, estudo, doutrina. Logo, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. E na escatologia, nós temos várias vertentes. Existem os pré-milenistas, os que acreditam que Jesus voltará antes do milênio. Existem os pós-milenistas, que acreditam que Jesus voltará depois do milênio. E esta vertente, ela acabou perdendo e não ganhando muita expressão, porque na perspectiva do pós-milenismo, o mundo ia melhorar a cada dia, mas o que nós estamos vendo é o contrário, está piorando a cada dia. Né? E existe a terceira visão, que é chamada de amilenista. Geralmente, aqueles que são professos da teologia reformada calvinista, eles são amilenistas. O que é que crê o amilenismo? O amilenismo não parte da perspectiva de que o milênio é literal, ou seja, um espaço de 1000 anos, mas ele é simbólico. Tanto é que eles acreditam que o milênio começou quando Jesus estava ainda aqui na Terra. Quando Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Então, eles acreditam que o milênio já começou. E ele vai terminar por ocasião do retorno glorioso, que eles acreditam que a volta de Jesus é um só evento. E ele volta, então, depois da grande tribulação, para arrebatar a igreja. E aí, o milênio acaba. Só que aí tem um ponto de contradição, porque depois da grande tribulação, passado algum tempo, a ressurreição dos mortos que foram martirizados pelo anticristo na grande tribulação, em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, está escrito assim, e eles reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Ora, se o milênio acabou por ocasião do retorno glorioso, e depois da grande tribulação, melhor, se o milênio acabou depois do retorno glorioso do Senhor Jesus, ou depois da grande tribulação, e depois desse evento ocorre a ressurreição dos mártires, era para tudo terminar ali e entrar no estado eterno. Só que no texto está escrito que eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Ora, então é mais um milênio.
Que se o milênio já passou e agora eles revivem para viver 1000 anos, então são 2 milênios. Então aí é meio complicado. Eles tentam dar aquelas piruetas, mas não colam. Mas o fato é que nós somos de uma confissão escatológica conhecida como pré-milenismo. O pré-milenismo parte da perspectiva de que Jesus voltará antes do milênio e antes da grande tribulação. Dentro do pré-milenismo, você tem pelo menos 6 visões escatológicas. A primeira corrente, o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo parte do princípio de que Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, e ele arrebata até os ares, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, em harmonia com o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Temos aí a expressão grega palin erhomai e o paralambano. Palin erhomai, virei outra vez. Paralambano, vos levarei, vos tomarei, vos receberei, para que onde eu estiver vocês estejam também. Portanto, Jesus volta antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, e esse arrebatamento ocorre, primeiro, ressurreição dos mortos em Cristo, os salvos são transformados, formam um só grupo para o encontro do Senhor nos ares e dali para a casa do Pai. Segunda visão que existe é a visão chamada meso ou midi-tribulacionista. Na visão meso ou midi-tribulacionista, eles acreditam que Jesus voltará na metade da grande tribulação, que essa grande tribulação é um cumprimento da 70ª semana de Daniel, conforme está em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que é uma resposta que Deus dá à oração de Daniel acerca da profecia do profeta Jeremias no capítulo 25, versículo de número 11, que são 70 anos de cativeiro para punir Israel por conta da sua desobediência em relação ao ano sabático, que eles desrespeitaram 70 vezes. Só que agora o 70 virou 70 vezes 7, que temos 490 anos. E a 70ª semana de Daniel falta ser cumprida ainda, de acordo com tudo aquilo que está descrito na profecia. Esses 7 anos é os 7 anos do tempo de angústia para Jacó, do momento de provação, do momento de grande tribulação que há de vir para provar todo o ser humano. Então eles acreditam que são 7 anos, 3 anos e meio, a igreja estará aqui na terra. Quando o anticristo se manifestar como tal, então a igreja arrebatada e os outros 3 anos e meio transcorrerá sem a igreja. Já o pós-tribulacionista acredita que a igreja não é melhor do que ninguém, porque os primeiros cristãos sofreram perseguições e eles procuram assemelhar as perseguições que existem com a grande tribulação, as tribulações da vida com a grande tribulação. Mas veja que a tribulação, tlipsis, é corriqueiro na vida cristã. Só que Jesus não está falando de uma tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 21, ele fala da tlipsis megale. De mega é grande, a grande tribulação. É algo atípico, sui generis, algo inédito na história da humanidade, porque nunca houve, e depois dela, jamais haverá uma tribulação tão grande, que é descrita no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, você tem Jeremias, capítulo 30, versículo 7, Mateus capítulo 24, versículo de número 1, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Então é uma tribulação atípica, então não é essa que os reducionistas, chamados pós-tribulacionistas, querem apresentar. Mas além dos pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus só virá depois da grande tribulação, e aí existem várias complicações, porque depois da grande tribulação não existe arrebatamento, não existe ressurreição
dos mortos e ninguém vai para o céu depois da grande tribulação. Muito pelo contrário, a igreja desce do céu de acordo com Apocalipse capítulo 19 e de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Judas 14, 15 e Mateus capítulo 24, 29 e 31. Além destas, existem os chamados que acreditam no arrebatamento parcial, ou seja, que Jesus vem para arrebatar a sua igreja, só que chega aqui, ele encontra pessoas que estão com a vida em ordem. Ele arrebata. Mas existem aqueles que estão, tipo, marca barbante, ou crente rei mundo, né? Um dia lá na igreja, outro dia lá no mundo. Sim. E aí, esses camaradas, depois que vê Jesus arrebatar a igreja, tomam um jeito, então, eles acreditam numa repescagem, numa segunda oportunidade. Fora isso, existe o arrebatamento pré-ira. Ou seja, que Jesus arrebatará a sua igreja antes que os 7 cálices da ira de Deus, de acordo com Apocalipse do 8 ao 15, 16, for lançado sobre a terra, derramado sobre a terra. Ou seja, a igreja fica aqui, no final, nos 45 do segundo tempo, ela é arrebatada e depois Deus manda os 7 cálices da sua ira. E por último, existem os pós-tribulacionistas iminentes, que acredita que Jesus voltará de uma forma repentina a qualquer momento, mas depois da grande tribulação. Portanto, temos aí todas essas visões escatológicas, e se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a escatologia, você pode perguntar o que você quiser, e eu vou responder só aquilo que eu souber. É isso aí, meu pastor. Vamos lá? Então, deu para ficar bem claro aí para os irmãos a questão das visões que nós temos. E, logicamente que a gente é pré-tribulacionista, né? Ninguém aqui vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus, e a ira de Deus não é para a igreja, né, meu pastor? Justamente. É para os ímpios, né? E para alguns que vão estar ali, mediante vão passar aquela temporada, e no final vão ser resgatados por Cristo, quando Cristo vier descer e pelejar pelo seu povo. Vamos lá, vamos a algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. A primeira aqui: como entender a relação entre a primeira ressurreição, o arrebatamento e a grande tribulação à luz da diferente interpretação escatológica? Acho que ele quis dizer assim, como a gente pode conciliar essa primeira ressurreição e a que vem depois da grande tribulação também, que vai ter a segunda ressurreição. Eu penso que eles devem estar fazendo alusão a Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Sim. Quando diz assim: esta é a primeira ressurreição. Então, se a ressurreição dos mortos ocorre depois da grande tribulação, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e esta é a primeira ressurreição, mas o pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se é antes da grande tribulação, nós temos um lapso temporal de 7 anos. Ou seja, é primeira antes da grande tribulação, é primeira depois da grande tribulação. Pegadinha dele, viu? Você deve ser pós, eu não sei não. Provavelmente. Provavelmente. Mas vamos explicar isso aqui para você, meu querido. Bom, nós devemos analisar o seguinte: quando se fala de primeira ressurreição, nós temos 3 tipos de ressurreições. E 3 tipos são 3 qualidades de ressurreições. A questão da primeira ressurreição não é que tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. São qualidades. Por exemplo, a Bíblia, ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, diz assim, ó: mas, na verdade, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. A palavra primícia vem do grego aparré, que é a forma grecizada de uma expressão hebraica, Hagi Rabikurim. É a festa das primícias. Com isso, trocando aqui miúdos para não nos delongarmos, que essa pergunta dele é bem interessante, o que Paulo está comunicando é que Jesus é o primeiro a ressuscitar. Mas alguém pode questionar, principalmente aqueles de uma outra fé, de uma confissão mortalista, aniquilacionista, monista, ou também mortalista, que aí inclui Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e outros aniquilacionistas de plantão. Como é que nós podemos harmonizar ao dizer que Cristo é o primeiro a ressuscitar, se antes de Jesus nós temos, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita,
o morto da sepultura de Eliseu, Lázaro, filho da viúva de Naim, Talita e tantos outros que morreram e ressuscitaram antes de Jesus. Como é que ele pode ser o primeiro? Essa é uma pegadinha deles. Acontece que Jesus é o primeiro, porque todos esses que ressuscitaram voltaram a morrer. Mas Jesus é o primeiro porque ele ressuscitou, incorruptível, imortal e glorificado para nunca mais morrer. E nessa espécie de ressurreição, só ele até agora. Então temos o primeiro tipo de ressurreição que não é para a vida. As pessoas ressuscitam, mas tombam novamente. No caso da de Jesus, que é uma ressurreição atípica, singular, sui generis, nunca houve na história da humanidade, mas haverá, Jesus é o primeiro. Então, quando falamos de primeira ressurreição, então nós vamos ter que excluir Jesus, porque essa qualidade de ressurreição descrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, é uma ressurreição gloriosa. E se essa daí é a primeira, o que a gente faz com a de Jesus? Então já começamos a ter problema. Sim. Quer ver a segunda que nós teremos problema? Sem contar a ressurreição do arrebatamento? Na metade da grande tribulação, haverá uma ressurreição de 2 pessoas. 3 anos e meio de falsa paz. Na metade, quando o anticristo mostrar aquilo que ele realmente é, haverá uma ressurreição de 2 personagens. Alguém se lembra? As 2 testemunhas. As 2 testemunhas. E percebam que essas 2 testemunhas ressuscitarão com corpos incorruptíveis, imortais e glorificados. Por quê? Porque no momento da ressurreição, logo depois que causa aquele espanto nos moradores da terra, lá do céu ouve-se uma voz: subam para aqui, subam para cá. E a Bíblia diz que eles subiram ao céu numa nuvem e foram para o céu. Agora, levando em consideração 1 Coríntios capítulo 15, 50 e 51, o apóstolo Paulo diz o seguinte: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se não podem, elas não podem ter ido com carne e sangue, porque elas não terão estrutura para conviver nas regiões celestiais. Isso mesmo. Moisés um dia quis ver a Deus e falou: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Ele falou: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Você quer morrer? Eu ainda tenho algo contigo aqui na terra, mas tu quer morrer antes? Ele falou: eu vou passar assim, você vai me ver lá pela fresta lá mas você não vai conseguir me ver. Então imagina essas 2 testemunhas com corpos naturais lá no céu, vendo a Deus de face a face. Lá não tem cemitério, não tem caixão, e não aceita defunto, até porque lá não haverá morte, não haverá dor. Aleluia! Não haverá sofrimento. Glória a Deus. Aleluia. Então não haverá oportunidade para corpos naturais e mortais, é corpos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu, a gente já fica na expectativa desse momento glorioso. Da nossa chamada, Maranata. Aí, Leonardo. Maranata, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Então, como explicar agora, se é só depois da grande tribulação que haverá a ressurreição glorificada? Eu gostaria que esse irmão me explicasse essa ressurreição, primeiro de Jesus e das 2 testemunhas. Fica aí para você agora, hein? Eu estou devolvendo. O que eu estou usando aqui é de uma metodologia filosófica conhecida como maiêutica socrática. Sócrates, ele tinha um método pedagógico de ensinar os seus alunos. E o método era chamado maiêutica socrática. Maiêutica significa servir de parteira. Em outras palavras, é o método da pergunta, a crítica interrogativa. Então ele me fez uma pergunta, eu apresentei essa problematização e estou devolvendo a pergunta para ele. Harmonizar agora. Você queria que eu harmonizasse. Eu apresentei a problemática e gostaria que você harmonizasse agora esta questão. Portanto, explicando, primeira ressurreição significa uma ressurreição gloriosa. Não é que haverá só uma, não. É a primeira ressurreição que acontece em 4 fases. Primeira, Jesus ressuscitou. Capítulo 15, versículo 23 de 1 Coríntios, está escrito assim, ó: cada um por sua ordem. A palavra ordem no grego é tagma. Tagma
traz-nos uma ideia de um exército enfileirado. Primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro e quarto. Existe a ordem da ressurreição. Nesta ordem, Cristo é o primeiro. Então, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda. Então, primeiro é Cristo, depois os que são de Cristo no arrebatamento. Só que depois do arrebatamento tem as duas testemunhas. E depois das duas testemunhas tem os mártires da grande tribulação. Então são 4 fases. Aí tem o terceiro tipo de ressurreição, que não é para a vida, é para a vergonha e desprezo eterno, é para a condenação, que acontece em Apocalipse, capítulo de número 20, 11 a 15. Depois do milênio. E esses que ressuscitarão para enfrentarem o juízo do grande trono branco e para sofrerem o castigo eterno na Guiena, no lago de fogo. Olha aí. Que Mateus, né, capítulo 27, 52, fala da ressurreição e fala que só entrarão depois de Jesus. Justamente. Né, que Jesus é a primícia. É o primeiro. Não tem como. E isso está registrado lá em 1 Coríntios 15, 20, 23... Atos capítulo 26, versículo 26, 23, e a palavra grega ali é próton, dizendo que ele é o primeiro, e depois Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, dizendo que ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressurgir entre os mortos para nunca mais morrer. Glória a Deus. Coisa boa. A gente tem bastante pergunta aqui, mas eu fiquei sabendo que o evangelista tem uma pergunta. Pode trazer sua pergunta aqui, evangelista. A minha, na verdade, é a de muitos também, né? Olha aí. Será que tem um pouquinho de água aqui? Tem, né? Vou buscar lá, pastor. A minha pergunta, ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52, que diz assim, ó: Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A minha pergunta é porque muitos interpretam esse texto da forma de que em um abrir e fechar de olhos será o arrebatamento da igreja, mas na verdade dá-se a entender que será a transformação do nosso corpo, né? Qual que é a sua dúvida? De que realmente é a transformação do corpo. Se é o arrebatamento ou a transformação do corpo. Isso mesmo. Eu até pensei que iria perguntar outra coisa, né? Usada muito pelos pós. Essa também é usada. Então veja bem, ao som da última trombeta, primeira coisa que ocorre, a ressurreição dos mortos, em seguida a transformação dos vivos. Só que a pergunta que se deve fazer é a seguinte: por ocasião de que evento isso ocorrerá? Essa é a pergunta. Por ocasião de que evento ocorrerá a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos? Não é do arrebatamento? É só ligar esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. No 16 fala da ressurreição, o 17 corrobora, falando que haverá o toque de trombeta, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos harpagesometa, que aí vem o verbo grego harpazo, que é arrebatados. Só que tudo isso é num piscar. No nosso diz num abrir e fechar. Mas a bem da verdade, no grego é piscar, só que ainda tem outro, num momento, ou seja, num átomo. Você piscou, tudo isso acontece, num piscar de olhos. Logo, esse toque da trombeta é para ressurreição, transformação e arrebatamento. É algo que acontece quase que simultaneamente. Então não tem mesmo assim como, não haverá uma ação de Cristo em slow motion, ou seja, ele vem, câmera lenta, mortos se levantem, aí depois agora vai a transformação dos vivos, e agora eu vou arrebatar até os ares. Não,
é no momento. Fração de milésimos. Milésimo de segundo. Então é praticamente simultâneo. Então não tem como sair. Por pós aqui não tem saída. É verdade. Bom, meu pastor, também tem uma pergunta aqui, que essa eu já ouvi muito também de muitos pós falando assim, que se o Espírito Santo de Deus ele vai ser tirado, isso aqui é o pastor Jesus. O pastor Jesus é terrível, né? Tem um pastor lá na nossa igreja que ele é pós, aí ele fica essas perguntas. Se o Espírito Santo de Deus vai ser tirado, como que vai haver conversão na grande tribulação? Que está lá em Tessalonicenses, né? Aquele que eu detenho, né? Vamos entrar na pilha dele? Vamos. Como se realmente o Espírito Santo fosse tirado. Então, o Espírito Santo não está habitando aqui na terra em ninguém. Sim. Entre aspas, tá, gente? Eu devolvo a pergunta para ele. Maiútica socrática de novo. Como era a salvação no Antigo Testamento? O Espírito Santo ainda não havia sido dado. É verdade. O Espírito Santo não habitava, a não ser em rei, profeta, sacerdote, juízes, e no caso de Bezaleel e Oliabe, que foram os construtores do tabernáculo. É verdade. Gente, meu Deus do céu, só Deus, viu? Pois pode editar, hein? Fique em paz. Então, como que era a salvação? Então, Abraão não foi salvo porque o Espírito Santo não habitava nele. Isaac, Jacó, Moisés, os profetas sim, mas os crentes do Antigo Testamento, Raabe, está lá na galeria dos heróis da fé. Verdade. Como é que essa mulher então foi salva? Noé, Sim. Enoque, Abel, meu querido. Então, por exclusão, a sua pergunta já não faz sentido aqui. Sim. Porque aí a gente tem que mandar esse povo tudo para o inferno. Porque não foram salvos, não tiveram oportunidade. Ou você acha que lá no inferno, Jesus desce agora lá no inferno e salva eles? Então isso não existe. Mas agora vamos à questão. Então eu só queria desconstruir essa falácia, Sim. essa argumentação falaciosa. E agora vamos trabalhar a questão. O Espírito Santo, ele faz parte da Santíssima Trindade. Né? Lá em Deuteronômio 6,4, nós temos em hebraico Shema Israel Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é único, ele é um só. Só que ele é um absoluto para os judeus que são monoteístas, absolutistas. Não obstante, o cristianismo é monoteísta, porém acredita no monoteísmo composto, em que Deus é um, mas coexiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo faz parte da Trindade, todos os atributos da divindade também são inerentes, são essenciais no Espírito Santo. E um dos atributos é a onipresença. Como alguém que é onipresente pode ser tirado? Então veja, você está fazendo aí uma argumentação e uma pergunta fundamentado naquilo que está na boca miúda, na boca do povo, e não numa literatura. Eu, por exemplo, quando faço apologética, eu gosto de fundamentar a minha argumentação na literatura de quem eu vou tratar. Então, é importante que você abra um livro de uma visão dispensacionalista, seja clássica ou revisada ou progressiva, e pré-tribulacionista, que diga isso que você está falando. Isso aí é o que corre na boca do povo, mas não é nada documentado. Então, esse argumento seu, a gente chama de espantalho. É um espantalho, porque não é isso aí que o pré-tribulacionismo confessa. Isso aí é um strawman. É uma falácia. A falácia do espantalho. Não faz o menor sentido. O Espírito Santo não pode ser tirado. Ele não é um copo. Ele não somos nós que seremos tirados. Ele é uma pessoa divina que tem um atributo da onipresença. Não tem como você tirar de um lugar para o outro alguém que está presente em todos os lugares. Então não faz o menor sentido, querido. Então reformule a sua pergunta e pode mandar de novo, que estamos aqui e com a ajuda de Deus iremos responder. E é interessante, pastor, porque essa pergunta que o senhor respondeu, eu já ouvi pastores dizer, e eu faço parte dessa mesma interpretação, que aquele que o detém é o poder do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado, mas o poder de deter o mal vai ser tirado. E aí é onde o mal vai se avançar mais e mais. Eu queria saber se essa posição minha está correta. Eu entendo o seguinte, que é o Espírito Santo
habitando na igreja, o Espírito Santo na igreja. Então a igreja hoje, o que é que ela é? É o arauto de Deus. Sim, sim. Perceba que a igreja é que se posiciona contra o pecado, contra o mal, contra tudo que não presta. Quando esta igreja, habitada pelo Espírito, então é uma ação conjunta, a igreja for tirada, aí o anticristo ele se manifestará plenamente, porque é um dos erros também que os pós-tribulacionistas cometem em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, que eles acham que é a criptonita dos pré-tribulacionistas, quando na verdade não é. Porque ali tem 3 manifestações do anticristo. Capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Vai aparecer 3 vezes a palavra. E na última, então será revelado, manifestado o iníquo. Esse manifestado é plenamente manifestado. Jesus, por exemplo, ele se manifestou ao mundo, mas não plenamente. Quando Jesus nasceu, quem é que sabia que ele era o Mashiach? Quem? Só os pais, né? E algumas pessoas. Os pais, os sábios, os magos do Oriente, os pastores, Simeão e Ana, né? Ana mesmo, né? Ana. Da tribo de Aser, com 84 anos de idade, que ela era ainda do período do Antigo Testamento. Estava aguardando a vinda do Mashiach. E ninguém sabia. Então ele se manifestou, mas estava oculto. A segunda vez que ele se manifesta, aos 30 anos, ou aos 12 anos de idade, ele se manifesta e faz a leitura lá na sinagoga, no templo, que ele passa por uma celebração chamada Bar Mitzvah, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta. A terceira é onde ele se revela plenamente. Quando foi? Aos 30 anos de idade. Ele foi se revelando e até que ele se revelou lá na cruz plenamente. E quando eu for levantado da cruz, na cruz todos atrairei a mim. E ele, pessoalmente, falando assim, tete a tete, a primeira pessoa para quem ele se revela foi para a mulher samaritana. Eu sou o Mashiach, sou eu que falo contigo. É isso mesmo. Você percebe que são 3 vezes. Como anticristo, a palavra anticristo vem do grego. Cristo não significa apenas aquele que é contra Cristo, mas aquele que imita Cristo e aquele que se coloca no lugar de Cristo. No caso, ele vai imitar. O anticristo, ele será revelado quando? Ele será revelado quando ele nascer. Só que ninguém vai saber quem ele é. Possivelmente a igreja vai estar aqui. Só que ninguém sabe. Ele está aqui, porque ele não é como Adão. Adão, o Senhor do pó da terra fez, falou, está aqui, prontinho para procriar. O anticristo não, ele vai nascer como um bebê, ele vai se desenvolver, ele vai se destacar, e no momento oportuno ele vai se revelar. Só que antes que ele se revela, aí é que está, capítulo 2, versículos 7 e 8, e então será revelado o iníquo. Quando? Antes, primeiro, aquele que o detém será tirado. E aí então, existe uma partícula grega, epeitá, negativa aqui nessa passagem. Você veja que há uma ordem cronológica, há uma cronologia aqui em 2 aos Tessalonicenses. Olha o que está escrito aqui, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ele está resistindo até que o meio seja tirado. Então temos aqui uma partícula temporal aqui. Agora aqui o 8. E então, ou seja, só depois será revelado o iníquo. Só depois que aquele que o detém for tirado. Portanto, está aí. Não sei se eu expliquei. Explicou muito bem. Agora uma dúvida também. Bispo, o senhor tem alguma pergunta para fazer? Mas pode deixar o pessoal apertar aí. Os pós-tribulacionistas de plantão, pode entrar aí à vontade. Tá tranquilo? Meu pastor, a questão sobre a trombeta. Eu tenho 2 perguntas. Perfeito. Quem que vai ouvir a trombeta? Eu já ouvi falar que é o anjo que vai ouvir e vai levar a gente até a Deus, e os crentes vão ouvir. Só que há uma divergência, se é o anjo ou se é os crentes, ou os dois vão ouvir. Essa é a minha dúvida. E outra, quem que vai nos levar ao céu? É o Espírito Santo de Deus ou os anjos vão nos levar até o céu? Muito bem. Bom, em primeiro, para mim não vai sair aqui o anjo que vai ouvir.
Eu já ouvi falar. Tem anjo que vai tocar a trombeta, que é a 7ª trombeta do Apocalipse, que não é a última trombeta de 1 aos Coríntios 15:52 e nem a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Agora, anjo que vai ouvir, é claro, o anjo vai ouvir. Isso aí é mais do que tem que ouvir, né? Mas essa especificidade, primeira vez que eu ouço. Bom, como seremos arrebatados? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O verbo ali é harpagesometa, ele está na voz passiva. Voz passiva implica em que o sujeito, ele sofre a ação de ser arrebatado. Jesus vem e arrebata a sua igreja, os mortos ressuscitados e os vivos transformados. Se você puder ler, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, mostra claramente como é que seremos arrebatados, como seremos levados. E eu creio que há uma ação do Espírito Santo, mas ali está bem específico. Tessalonicenses 4,17, por gentileza. Então nós, os que estamos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Como é que nós seremos levados, então? Como é que é? O que vocês entenderam? Qual é o veículo? Levado nas nuvens. Nas nuvens. Está aí, levado nas nuvens. No caso de Lázaro, ele foi levado pelos anjos. No caso da igreja, será levado nas nuvens. No caso das duas testemunhas, vamos ver? Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. Não sobra nem uma pontinha para os pós. Não sobra, não. Não. Mas fiquem tranquilos, você é pós. Mas se você for fiel ao Senhor, for crente de verdade, você vai receber uma carona. Aleluia. Você quer ir depois, mas Jesus vai te levar do mesmo jeito. Não tem para onde correr, não. Não tem. É Apocalipse 11. Isso. Ai, gente, me perdoa, eu tenho que pigar. Que paz, pastor. É 11 11 e 12. 11 e 12, vamos lá. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram, e todas as pessoas que ouviram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e eles dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, fazendo a carona aí, se eu saberia informar essas 2 testemunhas, seria uma do Antigo Testamento, uma do Novo? Olha, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Alguns dizem o seguinte: as 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Mas o Antigo e o Novo Testamento morrendo numa praça pública e depois ressuscitando, para ressuscitar tem que morrer. Então, se é o Antigo e o Novo, é a palavra de Deus, ela morre. Fica estranho isso aí, né? Outros dizem o seguinte: é Enoque e Elias, porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eles não morreram, têm que morrer. Mas quem diz que eles têm que morrer? Deus tem as suas cláusulas excetivas, tem as suas exceções. Sim. Né? Sim. Ele quebra suas regras, né? Quebra de paradigmas. Então, Elias e Moisés, ou melhor, Elias e Enoque. Mas como que eles subiram ao céu sem ter corpo glorificado? E sem ser imortal e sem ser incorruptível? Ah, não, mas eles subiram com corpo imortal, incorruptível e glorificado. Se é corpo imortal, incorruptível e glorificado, como é que pode morrer de novo? Não tem como morrer? Já não pode entrar no morrer. estágio eterno. Então já está descartado. Ah, mas é Elias e Moisés, porque as características dos 2 é Elias e Moisés, tá. Mas Elias tem corpo glorificado, não pode morrer. Não pode. Moisés vai ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Alguns acham que é depois da grande tribulação, eu defendo que ele é de Cristo, ele ressuscita no arrebatamento. Se ele ressuscita no arrebatamento, com que corpo ele será ressuscitado? Glorificado. Glorificado. Então ele também não pode voltar na metade da grande tribulação para morrer. E se ele vai ser arrebatado, essas 2 testemunhas estarão do início da grande tribulação até a metade pregando. Ou seja, Jesus leva para o céu, depois manda ele de volta para cá? Não tem como. Fica meio estranho esse Sim, negócio. sim. Então você vai me perguntar: não pode ser Josué e Zorobabel, de acordo com Zacarias?
Josué e Zorobabel irão ressuscitar com corpos glorificados. Podem morrer de novo? Não. Então pergunte para mim, quem são? Pode perguntar. Quem são, pastor? Eu também não sei. Então, porque essa é a minha visão também. Eu não sei. Não dá para falar que Não sei. Enoque, nem Elias, nem Moisés. Não tem como. Eu creio também que essas testemunhas vão estar presentes. Agora quem são? É. Deus o sabe. Deus sabe. Próximo. Cabe a ele, né? Tem uma aqui, essa aqui é bem Mas isso não fraquinha, significa que nós não saberemos. pastor. Sim. A gente vai estar... Até porque a gente vai ter uns encontros lá, né? Tem mais uma, nego? Não? Oi? Opa, por favor. Bom, vamos lá. Tem uma aqui que é até fraquinha aqui, se eu não me engano eu vi até o pastor. Eu vou citar ele aqui, o pastor César Cavalcante fazendo ela. Que é a seguinte. Se a igreja não vai estar na grande tribulação, por que do anticristo? Porque o anticristo é contra os cristãos. Contra Cristo. E os judeus que vão estar aqui, eles não são cristãos, né? Então, por que anticristo? Ou poderia ser antijudeu, é o que ele escreveu aqui. Porque Aí tem o anti-machia, né? Aí eu devolveria a pergunta. Bom, o senhor é um grande conhecedor de hebraico, professor de hebraico, vive direto em Israel. Eu gosto da pergunta. Sim. Quem é o Mashiach? A palavra Mashiach é a forma hebraica, que vem de machá, que significa lambuzar com óleo, ungir e separar para um ofício. A forma grega de Mashiach é Christos, que vem de crio, lambuzar com óleo, ungir e separar para um ofício. Logo, quando eu falo do Mashiach, eu estou falando de Cristo. Porque não tem o Cristo e o Mashiach? É isso mesmo. Se ele é anti-Messias, ele é o anticristo. Porque quem é o Mashiach? É Cristo. E quem é Cristo? É o Mashiach. Só que, até aí, dá a impressão assim que, mas se Jesus já não está aqui, um exemplo, né? As pessoas que forem salvas no período da grande tribulação, diferente do que alguns pensam, que não, elas vão ser salvas. Já vi esse católico famoso aí falando isso. Elas serão salvas pelo seu sangue. Elas vão ter que dar sua vida para ser salva. Então, se eu posso, então, salvar a mim mesmo com o meu sangue, por que Cristo veio ao mundo? As pessoas que serão salvas no período da grande tribulação serão cristãs, porém não fazem parte da igreja, porque a igreja já subiu. Elas não vão receber a marca da besta e vão se negar a adorar a imagem da besta justamente por causa da sua fé em Cristo. Se ela creu em Cristo, ela é cristã. Então, Cristo continuará salvando no período da grande tribulação. Até porque, na grande tribulação, haverá pregação das duas testemunhas. Só que não são só as duas testemunhas. Quem mais? Diz que tem um anjo pregando, 3 rasgando o céu. anjos com o evangelho eterno, pregando. E o evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim. Não tem evangelho de anjo. Não tem evangelho dos homens. Tem o evangelho de Cristo. Então elas vão ouvir o evangelho de Cristo. Portanto, o anticristo estará lá porque também terão pessoas professando o nome de Cristo. Já era. Está respondido aí. Então, talvez o privilégio que essas pessoas não vão ter na salvação seja ser transladado que a igreja foi, mas serão salvas. Serão salvas Ainda na grande que percam as tribulação. suas vidas, mas serão salvas. Mas pelo sacrifício de Não Cristo, perderão. não pelos... Não serão salvas por perder a sua vida. Perderão a sua vida porque são salvas. São salvas. Olha aí. Serão batizadas, né? Igual Jesus falou, batismo. Bom, uma outra dúvida sincera que uma irmã me fez até no curso de teologia, ela falou, se você puder, senhor, faz lá pro pastor Elias Soares. Eu até respondi, mas tem muita gente que tem dificuldade com isso e é bom a gente trazer aqui. O que acontecerá com as crianças no ventre das mães na grande tribulação? Que existe aquela teoria de que as crianças vão sumir e os ventres vão ficar vazios. Eu não acredito nisso, né? Mas vamos ouvir a opinião do senhor. Diz que na grande tribulação, como as crianças são inocentes, vão sumir do ventre e os buchos vão ficar vazios. Não é bem assim que funciona, a gente sabe, né? Ai, meu Deus do céu, uma pergunta difícil de responder, né? Na grande tribulação não tem arrebatamento. Sim. Tem antes. Então, acho que essa pergunta ela já também fica fora de combate. Exatamente. Porque são 7 anos, as crianças vão nascer normalmente e vão viver. E aí que cabe a Deus ver se aquela criança era inocente ou não, né, meu pastor? Justamente. Não vai caber a nós, até 7 anos. Que são inocentes, são. Sim, sim. Mas não significa que não são pecadoras. Exatamente, verdade. Verdade. O pecado, ele vem da origem de Adão ali. Justamente. Né? Bom, deixa eu ver aqui uma outra pergunta.
Bom, acho que já foi explicado no começo. Porque essa pergunta, se for de um pós, ela é problema para ele e é problema para todos. Sim, sim. Vamos supor, depois da grande tribulação, aí Jesus volta. Eles acreditam que haverá um arrebatamento. Sim. Aí a mãe não é salva. O que acontece? É um problema para os dois. É verdade. Exatamente. Fizeram a pergunta aqui, mas já foi respondida, né? Qual a diferença das 3 visões? Pré, mid, pós, já foi respondida no começo. Já. É só ele voltar depois. Isso, dá uma olhadinha lá no começo, que foi respondida já. Deixa eu ver aqui mais uma. Passagem. É bom de pós que eu até aprendo, né? É verdade. Pastor, haverá interação, acho que é interação entre a igreja e o pessoal que está no milênio? Tem essa interação? A igreja vai conseguir interagir com o pessoal que está no milênio na Terra ainda? A resposta eu vou dar com base no relacionamento entre Jesus e os discípulos. Depois da ressurreição, Jesus apareceu 40 dias aqui. Ele tinha interação com os que estavam em corpos naturais aqui na Terra? Depois que ele ressurgiu, sim, teve. Pois é. Eram pessoas com velha natureza, pecadores, estavam aqui e ele interagia. Até comeu com eles. Foi, sim. Então, a igreja vai interagir sim, tá aí respondido. Vai haver interação entre a igreja. Nesse período, pastor, que é um período de 1000 anos de paz, a gente sabe que o diabo ele tá preso, né? O inimigo das nossas almas, ele está preso. Ainda assim, há possibilidade de pecado, de pessoas pecarem nesse período de 1000 anos de paz? Se Deus, o que ele não vai fazer, tá? Mas se ele aniquilasse o diabo e os demônios, eles deixassem de existir, nós continuaríamos pecando. Porque há uma tendência muito grande de jogar a culpa tudo no diabo. É por causa do diabo. Foi o diabo, eu estava endemoniado, eu estava possesso. Não, é você. Tem coisa que o diabo nem parou para pensar. E o camarada está fazendo. Tem pessoas que o diabo fala assim, não, eu até queria que ele caísse, mas não desse jeito. Não, esse crime tinha que ser praticado, mas não desse jeito. Não dessa forma. Eu tô até com medo desse cara, se ele vier para cá, vai disputar comigo aqui, tomar meu lugar. Qual é a origem de tudo isso? O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 7, versículos de número 15 em diante. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Lá no 24 ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele usa essa expressão, alguns intérpretes entendem que ele está fazendo alusão a uma prática etrusca chamada prática da necroforia. A expressão, a palavra necroforia vem do grego necros, que é morte, morto. E foria vem de forel, que é trazer mais sufixo ia. Logo, necroforia significa você aqui trazendo um morto. Porque essa era uma prática entre os etruscos, quando a pessoa cometia um crime doloso, aquele onde o agente tem a intenção de matar, ele planejou, isso é chamado crime doloso. Ele não ia para a cadeia e também não era executado. Eles pegavam o cadáver e amarravam ao corpo do assassino. E ele tinha que conviver com esse corpo em estado de decomposição até que ele também viesse a morrer. Por contaminação. Terrível. Quando Paulo fala isso, esse corpo morto, ele está ilustrando para se referir à velha natureza. A nossa velha natureza é terrível. Às vezes você olha aquela pessoa, nossa, que santo homem de Deus. Depois você vai descobrir, é um pedófilo, é um narcisista, é um corrupto, é um enganador. E todo mundo achava que ele era a melhor pessoa. E tudo isso é o que é? A velha natureza. E se nós não vigiarmos, é por isso que a Bíblia diz, quem cuida está em pé, olhe para que não caia. Que você pode fazer igual ou pior do que ele. É forte. Então, se o diabo for destruído e ele for colocado lá no abismo, como ele ficará 1000 anos, A possibilidade ainda de pecar. as pessoas continuarão pecando por conta da velha natureza. É a natureza humana, né? A natureza. Que já não tem a ver com a espiritual, é a humana É mesmo. lá no né? Éden a explicação. Lá no Éden. Lá no Éden, aí o pessoal fala, é tudo por causa de Adão. É tudo por causa de Adão. Não, é a sua velha natureza. Porque quando eles pecaram, eles não estavam possuídos, não estavam endemoniados, eles desobedeceram a Deus na natureza humana, né? Justamente. Porque o diabo não tem poder para entrar na sua mente. Porque se ele entrar na sua mente e começar a te governar, você então está endemoniado. Isso. Como o Gadareno. Gadareno. Ah, o diabo leu minha mente. Então ele é onisciente? Onipresente?
O diabo estava aqui, estava lá. Não, ele não pode estar em todos os lugares, ele tem seus demônios. Verdade. Tem gente que dá atributo de Deus para o diabo. E onisciência é só Deus. Só Deus, e onipresença também é só Deus. Só onisciência, onipotência e onipresença é de Deus. Os atributos incomunicáveis só Deus. Tem uma outra aqui também, pastor, é de um pós, certeza. Ele está falando assim, por que Mateus 24 não menciona explicitamente um arrebatamento antes de descrever o período da grande tribulação? Como interpretar a passagem à luz das diferentes visões escatológicas? Eu gostei. Gostei porque ele dando um tiro no próprio pé. Mateus 24 realmente não fala de arrebatamento. Aí, principalmente na passagem do versículo 29 até o versículo 31, que é muito usado por eles. Aí você pergunta para eles, porque eu sempre dirijo, olha, apresente para mim um só versículo, não é só em Mateus não, na Bíblia inteira, onde Jesus prometeu que a igreja passará pela grande tribulação, Não tem. ou que ele arrebatará a igreja depois da grande tribulação. Não existe esse versículo. existe. Parabéns, meu querido. Parabéns. É, coisa boa. Pastor, agora outra dúvida, agora é minha, essa é minha. O pessoal do Antigo Testamento vai ressuscitar junto com a igreja ou eles só vão ressuscitar no final da grande tribulação? Pois é, existe duas correntes dentro do dispensacionalismo que disputam essa sua pergunta. A primeira é o dispensacionalismo clássico, a segunda é o revisado. No revisado, que houve uma modificação, eles acreditam que os santos do Antigo Testamento só ressuscitarão depois da grande tribulação. E não assim, concomitantemente com a volta de Jesus. Haverá um intervalo e eles ressuscitarão para entrar no milênio. Eu entendo, como clássico, que eles ressuscitarão antes da grande tribulação no arrebatamento. Eles serão ressuscitados e arrebatados. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, está escrito assim, olha, cada um por sua ordem, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. A minha pergunta é, Abraão era de Cristo? Sim. Inclusive Jesus diz, Abraão almejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Hebreus disse que foi revelado para ele o evangelho. Né? O evangelho foi revelado para ele, lá em Gálatas, na verdade, né? Gálatas. Gálatas, né? Foi revelado o evangelho no capítulo 3 de Gálatas. Então perceba que Moisés profetizou a vinda do Mashiach. O Senhor, Deus levantará um profeta semelhante a mim, vocês ouvirão. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15. Abel, será que era de Cristo, pertenciam? Porque é interessante que a morte de Cristo, ela é tanto atual, o efeito dela atual, progressivo, e também é retroativo o efeito. Cristo morreu por nós que aqui estamos, por aqueles que o aguardavam e por aqueles que ainda virão. Glória a Deus. Então, se todos Deus pertencem. tomou Enoque para ele, que Você está me dúvida você entendendo? tem? Né? Não tem, Elias. Já respondeu uma pergunta aqui da irmã Seraia, que ela falou assim, a paz do Senhor Jesus a todos, gostaria que o pastor falasse a respeito dos que morrem antes de Cristo, como eles alcançarão a salvação. Aqueles que morreram antes de Cristo têm a fé que o Messias viria, então é pela fé que o Messias viria. Fé no Messias que viria. Já está respondido. Nós no aí. Messias que já veio. Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Tem Esse até arrebatamento é de forma geral, para quem é de Cristo, né? Então todos que são de Cristo, pertencem a Deus, está incluso. Não vai ter esse negócio do povo do Antigo Testamento ficar para depois, não. Se é de Cristo, se é de Deus. Depois só os pós. E os pós. Mas eles não têm uma caroninha. Bota eles dentro da mala e joga. Vamos lá, uma outra aqui pergunta. O William tá dizendo assim, é a pergunta de pós também, né? Se Jesus disse que a vinda iria ser como nos dias de Noé, e a igreja, vamos supor que representa Noé, não é que representa, né? Como a gente liga o arrebatamento ali? Se Noé é representativa da igreja, sendo que ele passou, ele estava ali No dilúvio. no dilúvio, isso. Oh, meu querido, é só você ler o texto. Capítulo 24, 37 a 39. Responde a questão, por favor. Mateus 24, 37 a 39. A resposta está clara, óbvia e ululante. Está Nítida. gritante no texto.
Mas eu quero agradecer. Vai mandando a 37, pergunta aí. 39, né? 37, 39. É. Segura um pouquinho aí. Ó, quem quiser mandar a pergunta, continuar mandando, nosso tempo tá acabando. Seja rápido, viu? É número 11970483058 ou comenta aqui no YouTube aqui. E se eu conseguir ver, eu faço a pergunta pro pastor Elias Soares, viu? Eu tô vendo que tem bastante gente entrando aí, tá? Pode ler, bispo. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39. É. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Ó, vamos por etapa. Pois Por etapa. A vinda de Cristo será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Ou seja, ele faz um paralelismo. Do jeito que foi no tempo de Noé, será a vinda de Cristo. Continuemos. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Os homens, antes da vinda, comiam, bebiam, casavam, bagunçavam, descasavam, pintavam e bordavam, até o dia em que Noé Entrou na arca. Continuando. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos assim. Também será a vinda do Filho do Homem. Ó, na nossa tradução, essa ideia é NTLH, né? Se você ler o texto grego, diz assim, olha, Noé entrou na arca e não perceberam. É isso mesmo. Forte. Ninguém percebeu. Agora imagina a biodiversidade que há no planeta. Animais vindo de todos os cantos da Terra. E animais barulhentos. Não sabiam, não tinha GPS, não tinha Waze. Mas a arca estava ali, eles saíram e sabiam onde é que estava a salvação. Os homens não sabiam. Mas os burros, jumento, anta, jegue, tudo sabia que estava ali. Elefante. Tá entendendo? Todos sabiam que estava ali, ó. E foram para lá, fazendo barulho, fazendo tudo. Noé com sua família entrou na arca, os animais entraram na arca e ninguém percebeu. Agora olha o restante que está escrito. Eu fico vendo porque... Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que isso aí precisa ser interpretado, não é só aí não. A gente tem que voltar lá para o livro do Gênesis. A minha pergunta é, entre a entrada de Noé na arca e o dilúvio, houve um intervalo de quanto tempo? 7 dias. Eles já estavam lá trancadinhos, ninguém viu. 7 dias depois veio o dilúvio. Quando eles foram se dar por conta, já tinham sido levados, arrastados pela água do dilúvio. Agora eu sei a semelhança. Falou, Noé estava no dilúvio. Logo ele quer dizer, a igreja estará na tribulação. Mas olha só. Antes que o dilúvio viesse, eles já estavam todos guardados na arca. Glória a Deus. 7 dias antes. 7 dias. Aí o que acontece? Começa a chover. Só que a água, porque o que é dilúvio? Kabul é a palavra hebraica, que significa um aluvião. Muita água. As muitas águas não estavam em cima da arca. E nem a arca estava no meio das águas. Porque quem vai estar na tribulação estará dentro da tribulação. E Noé, com a família e os animais, não estavam dentro do dilúvio, mas acima do dilúvio. Da mesma sorte, o dilúvio representa a grande tribulação. A grande tribulação embaixo, a igreja em cima. A igreja em cima e a grande tribulação embaixo. Pronto, querido. Malaquias 3,18, né? Estarão debaixo de vossos pés. Se tornarão cinza. Tem mais uma aí, nego? Vem pra cá. Deixa eu vou procurar fazer essa aqui rapidinho. Ó. Tô gostando aqui das perguntas, viu? Eu gosto, né? assim, é de ser desafiado. Atos capítulo 1 e versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então a subida de Jesus, ela foi visível, certo? Isso aí é contra o arrebatamento secreto. Não. Aí, voltando àquela pergunta que é minha, que
fala que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Piscar. Mas a nossa subida não vai ser semelhante à de Cristo, visível? Se vai ser semelhante à de Cristo, como vai ser em um abrir e fechar de olhos a nossa? Sendo que vai ser semelhante à de Cristo. Pois é, aí ele está falando da subida e não da descida. Então, Jesus vem e arrebata a igreja. O arrebatamento, ele será visível ou será invisível? Vamos começar por essa. O arrebatamento será secreto ou será visível? Ele será secreto. Agora, secreto como? Secreto para o mundo ou para a igreja? Secreto para o mundo. Para o mundo será secreto. Quando Jesus ressuscitou, quantos o viram? Ninguém. Jesus ficou 40 dias aqui. Quem viu Jesus? Ímpio? Ninguém. Quando ele ressuscitou, ele foi visto pelas mulheres. Quando ele esteve aqui aparecendo, ele foi visto pelos seus discípulos. E quando ele ascendeu aos céus, da mesma sorte, ele foi visto somente por discípulos. Agora, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele voltar. Não diz que é a igreja. Diz que do jeito que vocês estão vendo ele subir, desse mesmo jeito como? Com um corpo incorruptível, imortal e glorificado. Ele não será algo secreto para vocês. Para vocês quem? Para vocês que estão vendo. Quem é que estava vendo? Era ímpio ou era justo? Justo. Eu não vejo nenhum problema, porque quando ele vier para arrebatar a igreja, será visível pelos olhos dos salvos, mas não pelos ímpios. Não vejo problema aí. Próximo. Porque eu creio também, é que a igreja só que vai contemplar. Né? Próximo posse. Porque o mundo não está esperando. Na verdade, o mundo não está esperando Jesus. Quem está esperando somos nós. Somos nós. É Hebreus 9:28. Se você está esperando uma visita, às vezes ela passa pelos vizinhos. É estranho, porque os vizinhos não estão esperando. Mas você que está esperando já está com a porta aberta, preparada. Já é conhecido meu, né? Pronto. É verdade, coisa boa. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui. De Noé já foi. Deixa eu ver. Como devemos entender as profecias de Daniel, especialmente a visão das 70 semanas em relação ao arrebatamento e à grande tribulação? Foi explicado no começo também essa daí. Foi explicado. E a 70ª semana de Daniel está estritamente relacionada com a grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação. E nós não estaremos aqui para contar nenhum dia, porque subiremos antes. Pastor, eu já ouvi falar também dessa questão dos 7 anos de tribulação, que não seria 7 anos literalmente, teria um tempo a mais de 40 anos, essas teorias que tem de que não seria 7 anos. Como é que funciona isso? Então, quem disse isso para você diz o seguinte: quem faz acusação, isso na linguagem jurídica, né? A quem faz a acusação cabe o ônus da prova. Então, quem faz a afirmação, cabe a ele provar. Sim. E fundamentado nas escrituras, que são 40 anos. Baseado no quê? Eu deixo para essa pessoa responder com a Bíblia. Porque você pode inventar um monte de ideias. Sim. Mas, biblicamente, qual é o fundamento? Não tem a menor fundamentação bíblica. Eu tenho fundamento bíblico, que está lá em Daniel. Mas não só em Daniel. Está no capítulo 11 de Apocalipse, no capítulo 12 e no capítulo 13. Entendi. É que eles falam que tem a fase dos 40, né? Os 40 anos que eles ficaram no deserto, então liga isso ao... Eu chamo isso de escatologia especulativa, Sim. mas não bíblica. Sim, exatamente. É a teologia do eu acho. A nação judaica, pastor, aqueles Sim. que são ortodoxos, não crê que o Messias já veio. Então eles serão salvos pela vinda de Cristo junto com a igreja. No período da grande tribulação. Agora, Isso. o judeu que recebe a Cristo, Ele é salvo. de origem ele é judeu. Porque ele não tem como, eu sou brasileiro, Certo. mas faço parte da igreja. Ele é judeu, né? Mas ele faz parte da igreja. Aceitou Jesus hoje. No período da grande tribulação, eles serão salvos por Cristo. E a passagem está em Mateus capítulo 23, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até que digais,
Baruch haba beshem Adonai, ou seja, bendito que vem em nome do Senhor, depois da grande tribulação. Aí você pode, mas isso aí não está nas epístolas. Está. Romanos capítulo 11, versículos 25 até o versículo 27. Eles serão salvos no final. O remanescente será salvo quando o Mashiach aparecer com a igreja e os seus anjos para estabelecer o milênio, para julgar Israel e para julgar as nações. Israel será salvo. O remanescente vai clamar: bendito que vem em nome do Senhor. Pastor, também tem a dúvida naquela questão em Apocalipse capítulo 3, que fala assim, que eu te guardarei da hora da tribulação, da tentação, né, que fala ali. Eu li um livro exegético de Osborne, ele fala que o ali é guardar na tribulação, o grego ali que está é guardar na tribulação, e não guardar tirando da tribulação. Pois bem, você leu Grant Osborne, isso. Apocalipse, o comentário no capítulo 3, versículo 10. Isso. Apesar dele ser um arminiano, ele está sem demérito, tá? Sim, mas sim. ele está equivocado. Os teólogos também se equivocam, sim, e se enganam. Então, ele teve um grande engano. Vamos analisar. Ele vai tomar como base a preposição ek. Ek traz a ideia de dentro para fora. De dentro para fora. E a expressão grega que vai aparecer ali é teresso ektes horas. Teresso, guardar. Ek, teshora, da hora. Por isso que ele comete o equívoco. Porque ela diz assim, ó, teresso ektes clipsis megali. Teresso ektes horas. Ou seja, ele te guardará da hora. Ele não vai te guardar da tribulação, nem na tribulação e nem dentro da tribulação. Isso aí ele colocou no texto por sua conta e risco. E por ser arminiano, né? Não, ele é uma obra excelente. Sim, sim, porém, tem esse viés pós-tribulacionista com o qual eu não posso concordar, porque essa interpretação é equivocada. Sim. Porque ele não diz que vai guardar da tribulação, e nem dentro da tribulação, nem na tribulação, e nem depois da tribulação. Guardar da hora. Ou seja, está para acontecer. Você quer ver, olha? Aí, Apocalipse 3:8, né, pastor? 3, Fala também. 10, Né? 3:10. Com guardar-se a minha palavra também te guardarei. É o 10. Se vai guardar para não... Então, agora, uma outra questão que eles levantam sobre isso é falar, onde que guardar significa arrebatar? Ali não tem harpados, não tem paralambano. É simples. A palavra guardar também tem a ideia de tirar, de arrebatar. Como? Vamos supor que aqui é um restaurante. Aí eu estou com esse celular aqui, você está com o seu aí, e o bispo está com um dele lá. Aí estamos ali tranquilo, comendo alguma coisa, tomando um suco. Chega o garçom bem disfarçadamente e diz, pessoal, guardem estes aparelhos, porque se vocês não fizerem isso, tem um pessoal que passa por aqui e gosta de guardar. Traduzindo, o que eles vão fazer? Guardar no bolso. Eles vão roubar. Sim. Agora veja bem, o celular está em cima da mesa. Como que eu guardo esse celular no meu bolso sem tirá-lo da mesa? Não tem como. Tem como? Não. Então, para eu guardar, eu vou ter que tirar. É isso mesmo. Então, ele vai guardar da hora. Quando chegar essa hora, ele tira você e guarda ela no céu. Glória a Deus. Isso mesmo. Vamos guardar essa Acabou. minha palavra também te Sem guardarei. chance. É isso mesmo. Vem Sem cá, chance. Tem mais uma pergunta. Aqui é só. Bombardeia. Aproveita que tempo que eu tô falando. Pastor, ó, a minha tá baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Só essa primeira parte até a vírgula. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Deus vai descer do terceiro céu. Jesus vai descer do terceiro céu, passando pelo segundo, até a gente chama expansão dos ares. Aí a minha pergunta é, nós que seremos arrebatados, vamos ter o nosso corpo transformado, a nossa visão espiritual vai ser aberta. Nessa ida até o terceiro céu, a gente vai ter a visão dos demônios, dos seres angelicais, nas regiões celestes? Meu Deus,
Deus me livre e guarde, rapaz. Essa preocupação aí. Rapaz, eu quero só ver Jesus, só. Nós veremos ele. O negócio de ficar olhando para demônio é num rapto, num momento, num piscar de olhos. O arrebatamento acontece, é o rapto. E eu ainda vou falar aí, olha, o demônio tá. Eu quero nem saber, meu amigo. Isso não está na Bíblia. Se eu disser isso para você, eu vou inventar. Eu pensava também a mesma coisa que ele, porque como tem ali Daniel, quando vai receber a revelação que Gabriel desce, é impedido pelos anjos, então eu acreditava que quando Jesus Cristo vier, os anjos os demônios iam querer vir impedir, e os anjos estavam guerreando por nós, a gente passar e ia ver todo esse cenário. Mas a Bíblia não dá respaldo ligeiramente É porque nisso, se é num piscar de olhos, o demônio vai ter a oportunidade. Tudo acontece muito rápido, mas não é só por isso. É que qual é o propósito de a gente ficar vendo demônio no ar? Até porque a nossa sede é o céu, né? O céu é Jesus. Eu usei essa analogia porque a nossa visão espiritual vai ser aberta, né? Sim, a esse sim. translado. Então, mas eu quero ver só. É que a gente vai ficar centrado, né? Centrado, né? Não? Nem para a direita, nem para a esquerda. Toda a fé, Hebreus 12. Pastor, esse avivamento, que fala que vai acontecer um avivamento, ele é o avivamento da igreja ou o avivamento do povo da tribulação? Diz que tem um grande avivamento que acontece. Não, o avivamento que eu acredito que acontecerá é depois da grande tribulação, que está em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Quer ler? Quero. Por gentileza. Zacarias 12, 10. E aí depois tem Mateus 23, né? Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. É isso aí, haverá renovação, haverá arrependimento, haverá salvação. Você quer avivamento maior do que esse? Uma nação inteira, o remanescente sendo salvo. Que o pessoal, avivamento, beleza, tem que ter o poder no culto, mas o maior avivamento é quando pecadores se convertem a Cristo. Glória a Deus. Pastor, a última aqui, já estamos 5 minutinhos para finalizar, é a questão do trono branco quando ele aparece, o julgamento do trono branco. João diz que não se vê mais céu nem terra, some tudo. Esse sumir tudo quer dizer que desaparece e aí Deus vai fazer novos céus e nova terra, ou haverá uma restauração dessa terra? Esse sumir é só porque João está vendo aquele cenário e aí para ele não tem mais outra coisa, que ele vê só o trono branco. Some mesmo tudo ou... Você já respondeu. É isso aí. Some tudo mesmo. É a sua visão. Sim. É a visão dele. A gente chama sim. isso de visão fenomenológica. Tá entendendo? Entendi, sim. Parte da perspectiva do observador e não da realidade. Como é que pode tudo desaparecer assim do nada? Céu e terra desaparecem. Sim, sim. Não tem como. E a terra ela vai ser renovada, então? A terra será transformada. Transformada. A terra passará por um período de restauração. E o céu, que também será restaurado, não é o céu de Deus, é o céu que nós vemos agora. Sim, que está extremamente poluído, né? Precisa passar por um renovo. Sim, exatamente. É isso mesmo. Mais alguma pergunta, meu bispo? Que entra naquela parte, né? 1 Pedro 3,7, né? Que o céu que agora existe e a terra serão fundidos. Deixa eu dar uma Vê se tem olhada mais aqui. um pós aí de plantão aí. Vamos ver. Encontrar mais um pós de plantão. Deixa eu ver o Henrique tá assistindo aqui. Não, tá todo mundo. O pastor Ricardo falou que ia entrar fazer uma pergunta, mas até agora nada. Eu acho que é só isso mesmo, por enquanto. Bom, finalizando aí, meu pastor, a gente pode falar um pouquinho sobre o pessoal da grande tribulação, que passa pela grande tribulação do milênio. Lá não vai ter só os judeus, né? Vai ter pessoas que sobreviveram à grande tribulação, certo? Justamente. E ali Cristo reinará sobre eles, Cristo sentará e reinará sobre eles ali. Não só Cristo, a igreja também. A igreja também A participará. igreja, nós reinaremos. E qual seria o papel, mais ou menos, da igreja ali, pastor? Nesse milênio? Bom, primeiro é reinar, né? Sim. Agora, como se dará esse governo, ainda é um mistério. Não é revelado, né? Ainda não. O próprio evangelista João diz o seguinte: amados, agora somos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Uma coisa eu tenho certeza, que será glorioso.
Glória a Deus também. Será glorioso. Agora, o que nos espera não dá pra gente muito imaginar, vai além da nossa imaginação. Tá entendendo? Sim. Como é que Jesus vai... A Bíblia não dá detalhes. Então, tudo que eu disser aqui é pura especulação e imaginação da minha parte. Eu gosto de ir até onde a Bíblia vai. Sim, meus irmãos, então, o bispo tem algo para falar? Se não tiver, eu tenho que falar do meu livro de novo. Pode pronto. falar. Olha lá então, ó. Você viu aqui, no começo nós anunciamos aqui o kit. Opa! Anunciamos um kit de livros, que é o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, com questões extremamente polêmicas. Toda essa obra, com curso de hebraico, com tudo, dá R$ 1.800. Mas para aqueles que estiverem aqui sintonizados na Maranata, você vai levar tudo por 480, parcelado em até 10 vezes, de R$ 48. Ou pode pagar no Pix 420. Agora, se pagar no Pix, eu vou fazer igual o homem do Chapéu lá, o fazendeiro. Você sabe quem é, né? Não. Sim. Eu abençoo quem pagar no Pix. Eu abençoar. Viu, filhinho? 420. Com a benção. Aquela puxada. Olha meu filhinho. Vamos abençoar. Glória a Deus. Irmãos, quem quiser, entre em contato com a gente aqui. Ou contato, qual que é o contato mesmo? Passo de novo. 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633. Ou 0 operadora 11 9 3279 3001. Glória a Deus. Contato do senhor, pastor, para Esse palestra, mesmo. né? Seminários, é o mesmo, né? É o Então mesmo, você, zero. pastor que quer aí que a sua igreja tenha conhecimento, né? O seu povo, aproveita aí, anota aí o contato e chame o pastor Elias Soares, que vai ser de grande edificação. Amém. Para a igreja e para todos os crentes que estiverem interessados em saber, em adquirir conhecimento sobre a palavra de Deus. Você que é estudioso, irmão, não perca essa promoção, não. Você não vai achar mais, é só aqui no programa Gerando Fruto, Rádio Maranata, você acha uma promoção dessa. É uma riqueza que ninguém vai tirar de você. Amém. Entendeu? E, Então adquira. e glória a Deus, felicidade, estou aqui na minha cidade, Itapevi, morei 21 anos aqui. Benção pura. Tem a livraria também. Livraria do Pastor Elias, Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Mas nós estamos atendendo mais pela internet. Tem a livraria, mas a gente não, costumeiramente, se você quiser comprar, são os nossos produtos. 0 operadora 11 9 4901 6633. Pronto, tá aí. Bom, irmãos, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais esse dia de conhecimento, de graça que Ele tem nos dado. Também agradecer ao nosso pastor Elias Soares, que nos deu a honra de estarmos aqui. Convidamos eles e a gente sabe que a agenda é corrida, e conseguimos esse dia aqui e ele veio nos honrar com a presença dele, com o conhecimento que Deus tem dado. Quero agradecer a sua vida, viu, pastor? Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Também os nossos amigos, o Madison, que está ali, o Henrique mandou um abraço aqui também, o pastor João, minha família, meu irmão Rodrigo, o Ismael, a Kevin também, Deus possa abençoar, meu pai, que sempre está nos ajudando aqui nessa programação, pelo ministério que nós temos. Só agradecer a Deus por tudo. Pastor Elionaldo também está sempre conosco. Deus continue abençoando a cada um de vocês. E vamos finalizar com a oração. Pedir para que o Senhor nos abençoe e continue conosco nesse final de semana abençoado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Ó Senhor, seja conosco, Pai, mais um dia, Senhor. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por este conhecimento, pela honra, Senhor, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Aprendemos mais e mais, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade com o pastor Elias Soares. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, ó Deus, entregue, Pai, a ouvir o Teu querer e a Tua vontade. Seja conosco, em cada ouvinte, Senhor, cada um dos nossos irmãos que está nos ouvindo. É o que eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada um dos ouvintes, Deus abençoe e fique com Deus até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Minha vida é só cantando. O que devo mais fazer? Se liberto estou
por Cristo